Lavagem de dinheiro, essa é uma expressão que a gente tem ouvido com frequência ultimamente, né? Agora, principalmente com as denúncias envolvendo aí o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, de que forma esse tipo de crime influencia a vida da gente? Preocupante, viu? Para responder essas e outras perguntas, foi que a gente convidou o advogado criminal e professor de Direito Penal, Rômulo Paletó. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês, aos que estão em casa. Começo lhe perguntando, explique para a gente como é a lavagem de dinheiro, como é que funciona esse esquema criminoso e onde é que surgiu essa expressão. Na verdade, o processo da lavagem de dinheiro, que é um processo longo, dispendioso, é uma necessidade para as atividades criminosas que geram bastante benefícios econômicos, valores altos, consideráveis. Então, eles necessitam fazer essa transformação para dar o aspecto de lícito, um aspecto de legítimo, de licitude, para depois ter aproveito e também não serem responsabilizados criminalmente pelo delito que cometeram anteriormente. Essa expressão lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, reciclagem, transformação, na verdade nasceu nos Estados Unidos, na época da Lei Seca, na época de Al Capone, em que aquelas organizações mafiosas colocaram várias empresas de lavanderias de roupa para passar por essas empresas os valores que eram originados justamente das organizações mafiosas. Por isso que se tem essa expressão lavagem de dinheiro. A gente tem visto aí, né, uma polêmica muito grande em torno de um dinheiro que seria ilícito de Eduardo Cunha, portanto, enfim, um dinheiro que não foi declarado. E aí como esse, a gente sabe que existem vários outros casos de gente que coloca dinheiro lá fora para não declarar a Receita Federal. Como é que esse tipo de crime, como é que a lavagem de dinheiro, por exemplo, ela afeta diretamente a vida da população, a minha vida, a sua vida, a vida de quem está assistindo a gente? Excelente pergunta. A lavagem de dinheiro, esse crime, afeta muito mais a sociedade do que propriamente a gente possa imaginar. Porque dificulta o rastreamento, dificulta o descobrimento do delito que foi cometido anteriormente, ocasiona impacto na ordem socioeconômica, por exemplo, a formação de monopólios, a questão da competência desleal com as empresas que utilizam desse tipo de canal. E, por exemplo, já que você tocou nesse caso específico do deputado Eduardo Cunha, na Operação Lava Jato, por exemplo, o valor estimado em que envolve esses delitos de corrupção que estão nesse processo da lavagem, que é um processo, nesse caso, necessário, né, para essas atividades delitivas, como eu já disse, o montante chega a 7,2 bilhões de dólares. Ou seja, se houvesse repatriação de todos esses recursos que saem ilicitamente do país, a gente não estaria passando esse perrengue que a gente passa hoje. Aí e esse fantasma da CPMF, se volta, se não volta, né? Pois é, também só um dado, e esse dado é bastante recente, é de outubro agora, né, de 2015, o valor que foi fruto de informação em decorrência da delação premiada, por exemplo, esse valor que está sendo repatriado, está sendo trazido de volta desses paraísos fiscais para o Brasil, daria para construir 40 mil casas populares, 800 unidades de pronto atendimento. Então veja como afeta a sociedade, veja como afeta a dona de casa, a pessoa que está nos ouvindo, toda a sociedade. Todo mundo tem uma certa noção disso, né? Todo mundo está sentindo no bolso exatamente essa crise econômica causada por uma crise política. Exato. Professor, como é que a lei brasileira combate a lavagem de dinheiro? O nosso sistema começou tardio, né? Na verdade são 3 gerações de leis, né, que temos no contexto internacional, mas o Brasil, a partir de 2012, finalmente se adequou à terceira geração, que nós chamamos essa terceira geração, em que pune como lavagem de dinheiro qualquer bem originado de um delito anterior que você vai encobrir, ocultar ou dissimular a origem ilícita. Ou seja, não importa mais que aquele delito prévio esteja numa lista fechada. Então, o Brasil, dessa forma, finalmente entra no contexto do cenário internacional como forma mais eficaz e também com algumas medidas preventivas. Pois é, que medidas são essas? Como é que a gente previne e como é que a gente denuncia? A própria lei tem a imposição, por exemplo, da declaração de determinadas movimentações financeiras, a criação de um cadastro e por 5 anos manter o cadastro, a criação, por exemplo, de identificação de pessoas expostas publicamente, basta ter uma boa vontade, né? Agora, as instituições financeiras são muito utilizadas para isso. Então, eu acho que começa também
uma pressão maior para que tenhamos normas mais eficazes e um controle maior do sistema financeiro para evitarmos, por exemplo, como um escândalo que aconteceu com a HSBC, que nos Estados Unidos foi multado por práticas, por utilizar o seu sistema financeiro e foi multado em mais de 1,9 bilhão só por beneficiar a lavagem pelo banco. Preocupante. Nós conversamos com Rômulo Paletó, advogado e professor. Obrigado pela participação. Obrigada. Obrigado a vocês. E o Ministério Público, né, para que as pessoas possam fazer denúncias, qualquer que seja ela. Exatamente.